Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem? Segunda-feira, dia 16 de dezembro, ano de 2024, se findando. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado com a sua maravilhosa e, sobretudo, indispensável graça. É? Tanto que, para o apóstolo Paulo, em um momento necessário e decisivo, o Senhor disse: A minha graça te basta. Graça suficiente. Graça, maravilhosa graça. E é debaixo desta graça que nós estamos aqui para mais um Construindo e Compartilhando. Eu sei que a tela deu uma mudada aí, né? E a gente vai tentando crescer, aperfeiçoar. Eu acredito que assim ficou bem melhor, bem mais espaçoso, bem mais amplo, né? Não fiquei dentro daquela caixinha daquele MacBook lá e assim tá bom. Mas a nossa tela compartilhável continua a mesma coisa, tá bom? E aqui pensando hoje em que esboço eu haveria de compartilhar, inclusive no início deste vídeo eu quero lhe fazer um pedido. Todos os esboços aqui são importantes, são oriundos da palavra de Deus. São mensagens bíblicas, inclusive eu acabei de receber um áudio, ainda agora há pouco, de uma das pessoas que se utilizam dos nossos esboços, dos nossos recursos, das ferramentas que Deus nos propiciou como recurso para preparar suas mensagens e ouvir uma boa notícia no culto de ceia, foi uma bênção, enfim, glória a Deus por isso. Mas a mensagem que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, exatamente neste vídeo, se trata de uma mensagem muito pertinente ao tempo em que nós estamos vivendo, a essa era que nós vivemos, onde muitas pessoas estão aí acometidas por crises diversas, por doenças emocional, patológicas. Então vai ser importante você não só estudar essa mensagem para pregá-la, tá? Pregue da forma que você achar melhor, remova, acrescente, amplie. Mas uma coisa é certa, os textos que vão ser compartilhados, todos se referem a essa proposta de nós trabalharmos o homem interior, a parte imaterial e invisível do ser humano. Então, eu peço a gentileza de que você compartilhe. Eu tenho pedido muita ajuda dos irmãos, dos amigos. Tenho muitos amigos, muitas pessoas que poderiam nos ajudar aqui nesse canal. Vamos continuar insistindo, perseverando. Quem sabe um dia Deus dê o crescimento necessário, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui é bíblico e vai abençoar muitas vidas e, sobretudo, o fazemos para a glória de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração como de costume e compartilhar mais um esboço com mensagem aqui no nosso Construindo e Compartilhando. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, pela salvação com glória eterna que é em Cristo, pelo perdão dos pecados e pelo privilégio de fazer a tua obra. Portanto, nos auxilia, nos ajuda, dirige este momento, manifestando a tua presença, mesmo que seja um vídeo gravado, mesmo que seja um recurso virtual, porque no passado o Senhor se utilizou de diversas coisas. Não seria demais, não seria absurdo, não seria espantoso o Senhor se utilizar também de meios virtuais para abençoar e restaurar vidas. Portanto, crendo nisso, eu te peço a tua graça, abençoa todos os teus filhos que por aqui estão, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bem aqui a tela e tá bem aí os bolsos que nós vamos compartilhar. E hoje nós temos aqui um tema que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, inclusive aguçar a lembrança onde essa mensagem foi pregada, tá? Para que vocês entendam algumas expressões e frases que vão conter, principalmente aí no decorrer da mensagem. Essa mensagem, ela foi pregada na cidade de Arari, aos quais mando um abraço ao pastor Manuel, ao Ítalo Dean, a Débora, o pastor Raimundo, né? Presbítero Raimundo, El Shaddai, esqueci o nome dela agora, meu pai, deu um branco no nome dela agora, Poliana e tantos outros amigos que a gente tem ali na cidade de Arari, tá bom? E aí era um trabalho festivo com a igreja e uma das mensagens que Deus nos permitiu pregar foi essa, e aquela festividade estava baseada, o tema estava baseado em Romanos capítulo 12, o tradicional texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, tá bom? E aí eu vou explicar por que esse tema
e esse salmo, ou essa referência bíblica, fizeram parte dessa festividade em uma das mensagens que tinha como tema principal Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui tem o Salmo 42, versículos de 1 a 5. Como de costume, eu não vou ler para ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito extenso, você poder assistir com tranquilidade, mas você pode fazer a pausa, fazer a leitura, isso é recomendável porque vai te dando mais potencial de absorção e memorização do texto, ok? E o Salmo 42 é um salmo muito conhecido, tá? E aí o tema, eu não recitei tema, por quê? No momento lá em que estávamos pregando. Porque como a festa tinha um tema geral, essa é uma das dicas que eu dou. Mesmo que a sua mensagem tenha um subtema, se esse subtema não estiver conectado à proposta da festa, mas o conteúdo seja compatível, dá para fazer uma adaptação, então o que você faz? Você não cita o tema, só fala algo ali sobre a festa, ou diga hoje eu quero ler um outro texto para fortalecer, para corroborar a temática dessa festa, ok? Só que eu deixei o tema, por quê? Porque como uma mensagem não se prega só uma vez, você pode repetir ela diversas vezes, desde que lá tenha a direção de Deus ou você sinta a necessidade, as pessoas ficam reclamando, não é para repetir mensagem. Quem disse que não, irmãos? Quanto mais você repetir, melhor. Ruim é ficar repetindo toda vez no mesmo lugar. E com essa era da internet, aí a gente observa tanto pregador e pregador bom, com muito conteúdo, repetindo mensagens, às vezes de uma forma desnecessária, né? Às vezes é necessário, mas às vezes de forma desnecessária. Isso aqui é apenas não sei se chama de crítica, mas se for, dizem que não tem crítica construtiva, né? Mas digamos que é uma crítica construtiva. Não quero causar nenhum desconforto, não quero causar nenhum desconforto. Aqui nós estamos apenas aprendendo, tá bom? Então, Salmo 42, e aí tá aí o tema crescendo por dentro, mudando por fora. O que tem a ver Romanos 12, Salmo 42 com esse tema? Crescendo por dentro, mudando por fora. A gente vai ver já já, tá bom? Deus é fiel, irmãos. Aqui na minha introdução, ou na nossa introdução, veja bem o que eu vou colocar aí, porque aqui tem mais uma dica para você que vai preparar um sermão, que vai pregar 2 dias ou 3 seguidos em uma festa. Como no estado do Maranhão tem muito isso, e em outras localidades também, né? Às vezes convida um único pregador, ele prega sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, ok? Então, ele pode abordar o tema e deve, logo no primeiro dia, alguma coisa do tema, porque aí assim nos outros dias ele fica livre para tentar fazer uma alteração, uma mudança da temática proposta, ok? Então eu coloquei aqui na introdução, já pensamos e refletimos no fato de que Paulo ensina aos cristãos de Roma a não se, aqui é um se, tá? Não se adaptarem aos padrões, pensamentos e características do mundo. Opa! Eu estou relembrando os meus ouvintes na introdução dessa mensagem que nós já refletimos no texto base ou no texto que dá base para o tema da festa. Então, eu estou relembrando ele. Nós já meditamos, né, no texto onde Paulo mostra que nós não devemos nos adaptar a os padrões e pensamentos e características do mundo. Mas precisamos destacar que, para isso, ele recomenda, exorta, admoesta que a mente, o entendimento, o homem interior precisa passar por uma renovação. Aqui começa aquele velho processo de transição para que o meu ouvinte na fase introdutória da mensagem entenda aonde eu quero chegar, principalmente no caminho de início que vai lhe conduzir ao nosso sermão. Então veja bem, para que isso acontecesse, Paulo recomenda, ou seja, para nós não nos adaptarmos com o padrão do mundo, com os pensamentos e as características, Paulo recomenda que a mente, o entendimento, o homem interior, perceba que eu estou usando 3 termos para que o meu ouvinte possa entender o que significa mente. Mente, entendimento, homem interior, precisa passar por uma renovação. E aí eu vou partir para a palavra-chave. Versículo 2 de Romanos 12, 2, você pode citar, como está bem aqui a referência. Se quiser citar, amém. Se não quiser, possivelmente o ouvinte vai lembrar. Mas se quiser, cite, né? Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, ok? E aí, eu já entro aqui no primeiro ponto, sem fazer uma transição direta da introdução, porque a transição é o próprio parágrafo onde eu falo da renovação do entendimento da mente do homem interior.
Aí eu faço uma pergunta ao meu ouvinte, você pode fazer: o que seria uma renovação? Você sabe o que é ser renovado ou renovar a mente? Não se trata apenas de tornar algo novo, porque as pessoas têm esse entendimento. Renovar é tornar algo novo. O termo renovar, no original, tem seus múltiplos significados. Vamos falar um pouquinho dessa ideia do original, de citar o original. Veja bem, se você pode estudar o grego, o hebraico, o faça. Se dedique. Às vezes a gente não consegue. Eu tenho o mestre Pastor Neto Andrade, com quem eu recomendo que você faça o hebraico, o grego. Tem muitos vídeos na internet, muitos cursos à disposição, mas de fato tem matéria e assunto que não cabe, não encaixa com a gente não tem que forçar a barra. Não estou dizendo que você não deva se dedicar ao estudo ou se esforçar. Sim, mas às vezes falta determinação, falta paciência, falta desejo e tantas outras coisas, né? No entanto, hoje você pode ter acesso, sim, aos termos originais, usando dicionários, usando comentários e usando inclusive um aplicativo chamado My Bible. Tentei falar inglês, tá? My Bible. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui no celular para vocês, porque aqui ele vai ter as notas de Strong. Veja bem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aplicativo, cadê? Aqui, ó. Olha, vamos ver se ele vai... Aqui, ó, My Bible. Tem duas Bíblias aí, né? Então, esse aplicativo, deixa eu ver aqui, bem aí, ó. My Bible. Então, você coloca esse aplicativo e lá vai ter as notas de Strong, ok? Que aí vai interpretar as palavras, tá bom? E aí eu coloquei, ó, o termo renovar no original tem seus múltiplos significados, né? Várias nuances, que é assim que se chama. E gostaria de destacar dois deles. Então, se você encontra uma palavra com muitos significados, um desses significados pode formar a sua mensagem, pode produzir o seu conteúdo, um dos significados, basta você dizer que aquele é um dos significados da palavra. Pegou essa dica? Então vamos lá. Qual o primeiro que nós vamos destacar? Renovação, tá bem aqui, tá? Sei que você está acompanhando, ó, bem aqui, ó, bem aqui. Renovação corresponde ao processo de restauração. Renovação é produzir o crescimento para alcançar uma completa mudança para melhor. E aqui eu preciso destacar que é o seguinte, bem aqui, nessa definição, é que está o cerne, a espinha dorsal da minha mensagem, que vai combinar com o tema, crescendo por dentro, mudando por fora, ok? Renovação é produzir o crescimento para alcançar uma completa mudança para melhor. E eu amo falar de crescimento. Inclusive tem um livro meu sendo preparado sobre crescimento. Tem uma engatadazinha aí, mas eu sei que Deus vai nos ajudar a continuar. Portanto, ao dizer que a mente deve ser renovada, uma das ideias é que a mente venha a passar por um processo de crescimento e uma modificação para melhor do que já se encontra. Imagine só uma mensagem dessa sendo pregada em um tempo em que muita gente está sofrendo, batalhando na mente com doenças psicossomáticas. Então, renovar a mente é a ideia de que a pessoa venha passar por um processo de crescimento e uma modificação para melhor do que já se encontra. E se não estiver bem, mesmo assim precisa de renovação para que o que não está bem fique bom e o que está bom fique melhor, ok? Estes significados nos dão a oportunidade de refletir no quanto precisamos atentar para a proposta de crescimento e de progresso espiritual. Viu que a gente já está fazendo assim uma mudança? Vou usar esse termo, tipo um degradê, vai partindo de um e passando para outro, assim, essa mudança, essa transição bem sutil, e o termo sutil aqui é usado de forma positiva, então precisamos atentar para a proposta de crescimento, de progresso espiritual. Crescimento este que parte do interior, de dentro para fora, que se preocupa com o interno, antes do interno. Olha como isso aqui é importante dizer. Esse crescimento é aquele que parte do interior. Não é um crescimento externo, visível, palpável, a priori, mas é o crescimento de dentro para fora, que se preocupa com o interno antes do externo. Crescimento este que nos dará uma mente renovada, aumentada e modificada para melhor. Então eu estou deixando aqui toda a introdução em harmonia com a proposta de crescimento.
Aí nós vamos para o subtópico 2, que só ele já pode ser transformado numa mensagem. Inclusive, vale dizer isso aqui. Os esboços que Deus nos deu a graça de construir, cada tópico pode se transformar em uma mensagem. Cada tópico. Então, o primeiro ponto, você já pode fazer dele uma mensagem. Segundo ponto, inclusive, fazendo de cada tópico uma mensagem, você consegue pregar ela em série, você consegue reduzir quando o tempo for reduzido, entendeu? São dicas de ouro especiais para você aqui no nosso Construindo e Compartilhando. Verdade sobre crescimento e progresso espiritual. Aqui nesse ponto, você não precisa dizer do jeito que está aí. Lembrando do ponto, uma vez tendo estudado, você vai dizer, agora nós vamos meditar em algumas verdades sobre crescimento e progresso espiritual. E aí, uma forma de você parafrasear sem precisar citar o texto, mas é sempre bom citar o texto, o povo que é Bíblia, é fazendo isso aí, ó. Subtópico 1 do tópico 2. As Escrituras revelam o desejo que Deus tem em que seus filhos cresçam em todas as áreas da vida. Mas seguindo a verdade em amor, Efésios 4,15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Subtópico 2. A profecia de Oséias nos diz, Oséias 6,3, remetendo-nos à ideia de crescimento e conhecimento de Deus. Aqui pode ficar um pouquinho complicado, né? Até eu me compliquei agora na hora de citar, né? Porque aqui eu falaria o seguinte, a profecia de Oséias nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias 6,3, remetendo-nos à ideia de crescimento no conhecimento de Deus. Subtópico 3, ao descrever a jornada da vida do justo, ou a sua trajetória sobre a face da terra, o sábio Salomão escreveu, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Subtópico de número 4. O apóstolo Paulo elogia a forma como os tessalonicenses absorveram o aprendizado e, ao mesmo tempo, o exorta a progredirem. Aqui devia estar no plural, os exorta. 1 Tessalonicenses 4,1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Aqui está o elogio. Aí agora vem a exortação, para que possais progredir cada vez mais. Subtópico 5. O próprio Filho de Deus, como homem, buscou seu crescimento de forma plena e totalitária. Lucas 2, 40 e 52. O menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Subtópico 6. O apóstolo Pedro também nos ensina sobre um crescimento interior equilibrado. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E não há modelo e exemplo mais abrangente de um crescimento, de uma renovação interior, de uma mudança para melhor, senão a que foi ensinada por Paulo em Filipenses 3, 12 a 14, que é uma mensagem também que eu amo pregar. Então, Paulo, naquele texto, ele mostra o segredo, o sucesso para um crescimento. Ele começa dizendo não que já tenha obtido, que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, né? Mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. E todo esse texto, quando eu cito ele, eu faço ali, né, uma explicação detalhada, exaurindo cada palavra e mostrando como ali existem de fato revelados segredos para o crescimento, ok? Vamos então para o tópico de número 3, né, que já é o tópico que encaminha para a fase conclusiva. Vale lembrar que aqui no Construindo e Compartilhando, eu procuro discorrer sobre o esboço já de uma forma bem rápida, porque eu só estou repassando para abrir sua mente, lhe dar entendimento e para você ter um norte para construir sua própria mensagem. Mas você pode pausar o vídeo, pode fazer suas anotações, e não é com essa rapidez de 19 minutos que nós já estamos aqui que eu prego a mensagem ou que você vai pregar. Tem que ter tempo, tem que falar com tranquilidade, fazendo aquelas aplicações, né, deixando fluir ali a presença do Espírito, tá? Então, no tópico de número 3 diz o seguinte: para a sua mente, seu entendimento crescer e mudar para melhor, ela precisa vencer as batalhas, especialmente as que enfrentamos nessa era das doenças psicossomáticas. E aqui, o meu sermão tem um teor de
contemporaneidade. Ou seja, eu estou tratando de um assunto que é contemporâneo, é pertinente e necessário à minha geração. É fato que a mente do ser humano do tempo presente está sendo bombardeada de forma direta ou indireta, porque às vezes esse bombardeio na mente ele é perceptível, mas muitas vezes imperceptível, a pessoa achando que é algo natural, comum, que vem de fora, quando na verdade é o subconsciente, quando na verdade é um ataque do maligno. Existem vários fatores, inclusive, que você pode aprender com profissionais da área da psicologia que estudaram o ser interior, a psique do ser humano, ok? E para que o nosso entendimento alcance uma mudança, uma melhora, ou esteja preparado para alcançar esse crescimento e mudança para melhor, vamos observar nas Escrituras pelo menos 5 coisas extremamente necessárias. Então, agora há pouco eu falei dos profissionais, os quais parabenizo, tenho amigos, tenho pessoas que admiro, mas no púlpito nós estamos para pregar o Evangelho. Citações de conteúdos seculares, de dados e pesquisas são válidos e louváveis, só não podem tomar conta de toda a mensagem. Tem gente que quer inserir dados da psicologia, da ciência, da biologia, da botânica no sermão, mas o problema dessa pessoa é que o sermão dele deixa de ser bíblico para ser informativo secularmente. Ele mais trata dos assuntos seculares do que a palavra de Deus. E eu sempre digo, com muito temor, respeito, mas com autoridade. Em púlpito se prega evangelho, mensagem evangelística. Outras discussões e debates se deixa para as salas de debate, para as salas teológicas, para a escola bíblica dominical, ou onde cabe estudo e clareza naquilo que nós temos dúvida. Pegou essa dica? Então pregue o evangelho no púlpito. Então, vamos observar nas Escrituras, na palavra de Deus, 5 coisas extremamente necessárias. Vamos lá? A primeira, precisamos de uma mente firme e confiante. É esse tipo de mente que você precisa. É esse tipo de mente que nós precisamos. Isaías 26:3. Toda vez que você vê que eu não colocar o versículo, é porque eu devo lembrar dele na hora. Eu devo lembrar? Não, deixa eu fazer a correção. O Espírito Santo nos lembrará. Claro que eu não falei isso descartando o Espírito Santo, foi só a forma de se expressar, mas a gente sempre depende do Espírito Santo. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firme, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Segundo, precisamos de uma mente ocupada com virtudes. Filipenses 4:6. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso, tudo esse apanhado que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente, o vosso coração. Perceba que esses versículos são fenomenais para cuidar dessa batalha da mente, ok? Precisamos de uma mente guardada, protegida, Provérbios 4:23, tradicionalmente conhecido pelos leitores da Bíblia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ok? Quarto, precisamos de uma mente que acredite na possibilidade de renovação diária. Tudo isso embasado pela Bíblia. Inclusive, há um vídeo aqui no Construindo Compartilhando que fala de 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Não é o que pode, mas não é o que pode, mas o que precisa acontecer, ok? 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia a dia. Então é possível ou é necessário acreditar na possibilidade de renovação diária. Deixa eu explicar isso aqui. Todos os dias, você pode ser renovado. Não precisa de um congresso, é bom, não precisa de um culto especial e nem chegar no domingo. Deus tem renovo para você todos os dias. Paulo disse, escreveu de forma inspirada, o homem interior se renova de dia em dia, diariamente. Quando você acorda, já tem um pacote de renovação esperando você. Renovação espiritual, é claro. E por fim, quinta e última verdade, precisamos de uma mente, um entendimento com as mesmas características do autor do Salmo 42. Pensou que a gente não ia voltar para o Salmo 42, né? Geralmente isso é uma, vamos chamar assim, uma pegadinha para o nosso ouvinte.
Aquele que está pensando que a gente é daquele pregador assim, ó, lê o texto, não explicou o texto e nem voltou mais para o texto, né? Os mestres criticam muito isso e com razão. Se lê o texto, tem que usar o texto, seja no final. E você pode pegar uma dica muito válida do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando o pastor Hernandes Dias Lopes, a quem temos respeito e admiração, ele vai usar um texto só no final do sermão, ele menciona isso na introdução. Após a leitura, ele diz assim: amados, me permitam voltar a esse texto somente na conclusão da mensagem. Somente na fase conclusiva da mensagem. Pronto. Se você vai usar no final, você pode dizer, mas também pode deixar o seu ouvinte curioso. Não dizer nada, achar que você não vai, ele vai achar que você não vai voltar, que você está perdido, e aí é quando você conclui com o texto que leu. Por fim, precisamos de uma mente, um entendimento com as mesmas características do autor do Salmo 42, versículos 1 a 5. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Primeiro, nossa mente, nosso ser interior tem que ansiar, tem que ter sede, tem que suspirar por Deus. A nossa alma tem sede não de qualquer Deus, mas do Deus vivo. E aí você se questiona na aflição, na angústia, na batalha da mente, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas me servem de mantimento, porque chorar também nos sustenta, principalmente quando a gente chora na presença de Deus e não para o mundo, não para o inimigo. E me dizem constantemente, onde está o teu Deus? É claro que no dia eu fiz algumas aplicações desse texto, eu estou só reduzindo por causa do nosso tempo aqui no Construindo e Compartilhando. E aí termina, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Perceba que o salmista dialoga consigo mesmo, encarando os maus pensamentos, encarando aquilo que estava afligindo ele, dizendo, não permanece abatida minha alma. Eu ainda louvarei ao Senhor, eu ainda o glorificarei pela salvação, pelo livramento da sua face, da sua presença. É assim que a gente tem que vencer a batalha da mente. Amém? Glória a Deus. Então tá aí mais um esboço com mensagem compartilhada aqui no nosso Construindo e Compartilhando. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Esse esboço vai te ajudar? Eu espero que sim. Inclusive, enquanto eu estava aqui, gravando, porque você sabe que nesse canal secundário eu não posso ainda fazer vídeo ao vivo, porque senão faria ao vivo. E aí eu gravo o vídeo, agora são 21 e 30 minutos enquanto eu estou terminando, e depois eu publico. E enquanto eu estava aqui, bem no final, o Espírito Santo colocou na minha mente de compartilhar esse vídeo na íntegra, lá no Instagram, para ver se dá um up aí, a gente consegue mais pessoas para acompanhar o Construindo e Compartilhando. E eu estou me esforçando para gravar vídeo todos os dias e assim eu farei. Lembrando que eu falei que daqui a poucos dias nós vamos ter um curso de liderança aqui, né, um estudo sobre liderança que vai ser fenomenal, aproveitando esse final de ano, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa tela principal. Eu espero que você tenha absorvido muita coisa boa e o nome do Senhor esteja sendo glorificado aqui no nosso Construindo e Compartilhando. Eu quero agradecer as orações, quero agradecer o apoio daqueles que têm assim feito, os poucos mais preciosos irmãos que têm aí deixado seu comentário. Você não sabe o quanto é importante, vai dando relevância. O YouTube nos avisa que o vídeo está sendo proveitoso para as pessoas, então, por gentileza, assim o faça e nós agradecemos. Que o Deus do céu te abençoe. Que você seja um exímio pregador, uma exímia pregadora da palavra, que você cresça cada dia na graça e no conhecimento, tenha sua mente guardada por Deus e continue entregando mensagens bíblicas, evangelísticas e eficazes da palavra de Deus àqueles que Deus preparar para lhe ouvirem como um mensageiro, como um arauto do Rei dos Reis. Que Deus abençoe, fiquemos todos na paz do Senhor e até o próximo Construindo e Compartilhando. Deus te abençoe.